Olá, terrorizados! Aqui é Angel Black trazendo mais histórias de terror para vocês. Se por acaso você não conhece o meu trabalho, considere assistir o vídeo. E se gostar, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo com mais pessoas. Ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E agora, sem mais delongas, vamos para nossas histórias de hoje. Um caso quase sobrenatural. A assombração e o crime. Após o falecimento da esposa, Diego mudou-se para uma casa nos limites da cidade com seus filhos, Cauã, de 8 anos, e Eduarda, Duda, de 13 anos. A casa de construção antiga precisou de uma reparação completa, além de que as paredes manchadas e cinzentas davam à casa um mau aspecto. Mas as economias de Diego foram o suficiente para isso, né? E ele estava contente com a paz do lugar para ele e seus filhos, sem imaginar que estaria longe de conseguir tal paz. Os primeiros dias passaram com tranquilidade na nova casa. As duas crianças ocuparam um quarto bem ao lado do quarto do pai, ambos com várias janelas que mantinham abertas para que dissipasse o pouco do cheiro de umidade que estava impregnado nas paredes. Um dos vizinhos comentou numa conversa com Diego que a casa parecia repelir as pessoas, já que todos que a tinham ocupado logo saíram. E ele respondeu, né? Pois agora essa casa terá que nos aguentar. Ela é tudo que temos. Ele virou as costas e entrou na casa. Não demorou muito, estranhos acontecimentos começaram a se desencadear, como portas que abriam e fechavam sozinhas, e Cauã começou a mostrar comportamento estranho. Ele ria sozinho. Outras vezes corria desesperado de um lado para o outro, afirmando que o choro de um bebê o irritava. E em várias vezes Diego o encontrou batendo com a testa numa das paredes do quarto, sempre no mesmo lugar e com o olhar totalmente vago. Cauã dizia que via uma menina com roupas estranhas segurando uma boneca. No início, Diego atribuiu isso à parte do processo, de adaptação da criança ao novo ambiente, à nova escola e etc. Mas, como o comportamento de Cauã não melhorava, o pai marcou terapias com especialista, mas isso não ajudou muito. Ele continuava dizendo que via uma menina com uma boneca. Uma noite, Diego se levantou assustado, porque um choro insistente de um bebê se ouvia por toda a casa e também uma mistura de lamentações e sussurros pareciam sair das paredes. Ele correu rapidamente para o quarto dos filhos e viu Duda sentada num canto do quarto, abraçando suas próprias pernas dobradas e tremendo de medo. O pai sacudiu a sua filha pelos ombros, perguntando: "Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão?" Mas a menina, em choque, não respondeu.
De repente, os gritos de Cauã pedindo ajuda foram ouvidos de dentro das paredes. Isso mesmo, de dentro das paredes. O pai aguçou os sentidos para detectar do lugar exato de onde vinha a voz, mas naquele instante a voz parou. Diego saiu rápido do quarto e voltou com um tubo de ferro. Então Duda reagiu chorando desesperadamente. Cauã está ali, atrás dessa parede. A menina da boneca o levou. Isso parece que é uma porta secreta, pensou Diego. Diego começou a pressionar para fora a borda do que realmente parecia ser uma porta e com o tubo de ferro conseguiu finalmente abri-la. Dentro havia uma sala secreta e escura. Diego acendeu a lanterna e entrou. Logo Cauã saltou para os braços do pai, tremendo e muito assustado. O pai o abraçou com força e respirou aliviado, mandando Cauã sair e ficar com a sua irmã no quarto. Lá fora, ele continuou avançando, pois precisava descobrir o que estava acontecendo. Ele pisou em algo no chão e imediatamente o choro desesperado de um bebê voltou a ser ouvido. Quando Diego iluminou o chão, se deparou com uma daquelas bonecas horríveis que choram. Esta estava coberta de mofo e as bacias dos olhos da boneca estavam vazias. Irritado, Diego deu alguns golpes com o ferro no brinquedo assustador, fazendo o mesmo silenciar-se, e continuou. De repente, ele ouviu a voz de uma menina. Estamos aqui. Ele apontou a luz da lanterna na direção da voz e não conseguiu evitar um grito de terror. Haviam 4 esqueletos prensados contra a parede, mas ainda com uma fina pele sobre as caveiras, permitindo perceber serem uma mulher e 3 crianças, uma delas pequenas como seu filho Cauã. Nesse instante, um antigo rádio que estava na sala, pasme, se ligou sozinho e uma voz que parecia não ser desse mundo emitiu uma notícia. 1948, últimas notícias. O doutor Carlos Weber, fugitivo nazista e integrante do Terceiro Reich, relatou na polícia o misterioso desaparecimento de sua família, sua esposa e seus 3 filhos, incluindo a pequena Clara, de 8 anos. O doutor Weber foi considerado suspeito desse suposto crime, por ser encontrado nele vestígios de sangue nas suas roupas e também pelo seu comportamento estranho. 3 anos após o episódio, os corpos ainda não tinham sido encontrados e Weber insistia em dizer que era inocente. Ele foi preso e extraditado para Nuremberg, Alemanha. E aí, o rádio se desligou sozinho. Diego tinha compreendido toda aquela situação. Esse Carlos Weber foi o primeiro dono da casa e acabou por ceifar a vida de sua família
por razões desconhecidas e os sepultou na parede da sala secreta para que ninguém pudesse encontrá-los. A polícia foi chamada, quase tudo foi esclarecido, menos o motivo do crime. Os esqueletos foram removidos e depois de liberado, o tal quarto secreto foi inteiramente reformado e integrado aos aposentos da casa. E desde então, nada mais aconteceu. Os julgamentos de Nuremberg foram a primeira vez na história que crimes de guerra foram julgados de forma internacional. Os países vencedores, se é que pode dizer que numa guerra tem vencedores, da Segunda Grande Guerra, Reino Unido, Estados Unidos, França e a então União Soviética, estabeleceram o tribunal para julgar os crimes nazistas. Após os julgamentos de Nuremberg, na Alemanha, entre o ano de 1946 e o ano 1949, foram julgados os processos de guerra em 12 outros tribunais militares. Autora Eulália Messa, Espiral de Mistério, da obra Paranormal e Inexplicável Medellín, Colômbia. Tradução, adaptação e pesquisa, Sérgio Gitel. Aterrorizados. Tem coisa, que é só por Deus. Olha só. Na verdade, a menina só queria que, no caso aí, encontrassem os seus restos para que ela pudesse, então, descansar em paz. Que monstro, hein? Como que pode, não é mesmo, aterrorizados? E aí, vocês já ouviram histórias parecidas? Se sim, deixe aí nos comentários ou envie para o e-mail do canal. Será uma honra narrar a sua história aqui também. E vamos para a próxima de hoje? O golpe sobrenatural. Numa certa cidade vivia um viúvo de grande fortuna chamado Rodrigues, e diziam também que ele era elegante e muito bonito. Apesar de sua dor pela perda da esposa e mãe de seus filhos, em poucos meses ele reencontrou conforto e amor numa jovem de família abastada. Eles se apaixonaram e, após um ano de intenso namoro, casaram-se numa cerimônia esplêndida na bela mansão. Mas os filhos de Rodrigues olhavam com desconfiança para sua jovem madrasta. Suspeitavam não, eles tinham certeza de suas prováveis intenções, que ela só estava interessada na riqueza do pai. A desconfiança começou a crescer e, entre brigas e atritos, a paz familiar foi desaparecendo. Um ano depois do casamento, uma coisa estranha passou a acontecer na rica residência. Rodrigues, que sempre gozava de boa saúde, começou a adoecer gravemente. Sua aparência mudou drasticamente, envelhecendo em questão de semanas, e os médicos buscavam soluções em vão. Entretanto, sua esposa continuava bela, radiante e jovem. Numa tarde, uma das filhas de Rodrigues encontrou um boneco com agulhas cravadas debaixo de uma árvore do imenso jardim. Imediatamente acusaram sua jovem madrasta de bruxaria.
Mas meses mais tarde, ela também adoeceu. Adoeceu assim como o marido, assim como 2 filhos de Rodrigues, embora os 2 filhos não de forma tão grave. O pai, furioso com as acusações de seus filhos contra sua esposa, decidiu modificar o seu testamento, reduzindo a herança deles e concedendo a maior parte, incluindo a mansão, para sua jovem esposa, caso ela sobrevivesse, né? Os 2 filhos melhoraram, mas a saúde de Rodrigues piorou rapidamente e logo ele e a esposa foram hospitalizados. Os filhos, arrependidos de terem acusado levianamente a madrasta, pediram o seu perdão. Ela, com uma voz fraca, aceitou as desculpas. Os dias se passaram e o casal chegou à beira da morte, até que finalmente Rodrigues veio a falecer. Todos presumiram que a jovem seguiria o mesmo destino, mas surpreendentemente, no dia seguinte à morte do marido, ela se recuperou milagrosamente e saiu pela porta do hospital radiante e bela, como sempre foi. No funeral de Rodrigues, a jovem viúva estava mais bonita do que nunca. Os filhos, surpresos com sua rápida recuperação, não podiam acreditar no que estavam vendo. Naquela noite, após o enterro, a jovem revelou a verdade aos então enteados. Numa reunião particular na sala da grande mansão, suas palavras ressoaram como facas cravadas em seus corações. Olhando sarcasticamente, com aquele sorrisinho de canto da boca, ela disse: sim, eu sou uma bruxa. Enfeiticei o pai de vocês para ficar com tudo. Agora que ele morreu, a fortuna e essa casa são minhas. Os enteados ficaram paralisados pela revelação. A mulher, com um sorriso maquiavélico, mandou que eles saíssem da mansão, que antes era deles. Desde esse dia, o povo da cidade, passou a comentar sobre a beleza estonteante da jovem viúva e o segredo obscuro que ela guardava. Ninguém se atreveu a desafiá-la e nem mesmo a chegar perto, porque sabiam que por detrás do seu rosto angelical, nos aposentos dela, naquela sombria mansão, habitava uma poderosa bruxa. Observação: enquadra-se no sobrenatural, pois tem efeitos não naturais exercido pelo uso de forças ocultas. Concordo plenamente. Ai, olha, bruxa esperta, hein? Malvada, né? Mas ela conseguiu fingir, não, como que eu posso explicar? Fazer o corpo dela adoecer também para não levantar suspeitas sobre o que ela estava fazendo com o viúvo, né? O então marido dela, né? Até ela se tornar a viúva e dona de
tudo. Eita! E aí, aterrorizados, o que vocês acharam dessa história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E vocês, já ouviram história parecida? Se sim, envie para o e-mail do canal. Será uma honra compartilhar com todos que por aqui passarem. E aí, você que ficou até o final do vídeo, gostou? Se gostou, considere se inscrever no canal. Vem para minha alcateia, você também vem, você será muito bem-vindo. Peço a todos que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo, sem ativar as notificações do canal, caso queiram recebê-las, né? Para ficar por dentro sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E voltem, né? Voltem sempre, pois estarei aqui ó, cheia de histórias sobrenaturais para vocês. E como eu disse, se você tiver algo para compartilhar conosco, o e-mail do canal está na descrição do vídeo. E agora quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam e muito desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a todos vocês aterrorizados. Muito obrigada por estarem sempre aqui comigo. Obrigado pela presença, permanência e por sua paciência. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Bye!